Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quadrado Teológico. Aqui nós temos o objetivo de responder aquelas questões, dificuldades, dúvidas mais comuns nas pessoas que frequentam a igreja, que já são crentes há muito tempo e não tiveram ainda a oportunidade de ouvir sobre esses assuntos. E hoje, de uma forma muito especial, nós queremos falar sobre essa semana, a semana de Páscoa. E nessa semana de Páscoa, onde nós nos lembramos acerca da morte e ressurreição do nosso Senhor, nós precisamos fazer uma pergunta crucial. Nós precisamos fazer a pergunta: por que Jesus teve de morrer? Talvez você já tenha feito essa pergunta, ou mesmo alguém já fez essa pergunta a você, e na sua cabeça uma resposta pronta, uma resposta rápida é: para nos salvar. Ora bolas. Jesus morreu na cruz exatamente para nos salvar. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui com você e conversar sobre esse tema é, na verdade, nos salvar de quê? Por que Jesus teve de morrer na cruz para nos salvar e nos salvar de quê? Como eu disse, muitas pessoas já responderam essa pergunta e de uma forma muito elaborada ao longo da história da igreja, nós ouvimos e estudamos acerca de várias teorias sobre esta pergunta especificamente. São as teorias que nós chamamos teorias da expiação. Para você entender bem o problema e do que nós estamos falando, nós precisamos explicar o que significa expiação. Expiação nada mais é do que tirar a culpa. Como Deus tirou a culpa, removeu a culpa do pecado sobre nós, seres humanos, mas ainda assim manteve a sua justiça e foi devidamente misericordioso, gracioso e amoroso para com a humanidade. Quando nós olhamos ao longo das Escrituras, o que nós percebemos é que Deus deseja habitar com o seu povo. E essa é a grande pergunta aqui, que também subjaz, que também está contida nessa interação que nós estamos fazendo sobre a morte de Jesus. Nós precisamos pensar sobre como um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que não tolera aquilo que é mal, que não convive com o que é mal, coabita, permanece no meio de um povo, de pessoas que são pecaminosos. Você se lembra que quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, eles foram banidos da presença de Deus. Desde então, os seres humanos vivem numa espécie de peregrinação. E essa peregrinação, na verdade, é a forma como eles conseguem se manter longe de Deus, muito embora, às vezes, eles façam coisas que parecem estar ligadas à espiritualidade, parecem estar ligadas à religiosidade. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, decide habitar com esses seres humanos pecadores, com esses seres humanos corruptos, corrompidos por causa do pecado. Mas para que isso seja possível, Deus precisa tirar a culpa, ser devidamente justo e, ao mesmo tempo, demonstrar a sua misericórdia e a sua justiça para com a humanidade. Então, como Deus faz isso? Como Deus remove a culpa dos seres humanos e ainda assim permanece justo, punindo justamente o pecado e sendo misericordioso ao habitar com esses seres humanos agora que não tem essa culpa? O Salmo capítulo 85, versículo 10, ele traz uma expressão muito bonita. Ele diz o seguinte: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E o Salmo ele está falando acerca disso exatamente no contexto da restauração de Israel após os juízos do Senhor sobre aquela nação, mostrando que Deus ele não ignora o pecado, mas ainda assim ele não abandona o seu povo. Portanto, quando nós conversamos, quando nós estamos pensando acerca do motivo pelo qual Jesus precisou morrer, nós estamos considerando sobre como Deus permanece devidamente justo e ainda assim consegue demonstrar a sua graça e a sua misericórdia sobre os pecadores. Resumindo tudo isso que nós falamos até esse presente momento, o que nós queremos dizer é que Deus precisa punir o pecado, mas ao mesmo tempo, para habitar com os seres humanos,
ele precisa ser misericordioso e gracioso. E como esses dois atributos, justiça e misericórdia, convivem lado a lado com esse Deus que nós conhecemos. É sobre isso que nós estamos conversando quando nós falamos acerca da expiação. E ao longo da história da igreja, muitos teólogos, muitos estudiosos tentaram responder esta questão. E é isso que nós vamos pensar agora nesse momento. Nós vamos fazer uma recapitulação aqui da história da igreja. Nós vamos explicar quais foram essas teorias. E a primeira teoria é, na verdade, a teoria da recapitulação. Não é a recapitulação que nós estamos fazendo da história, mas essa teoria se chama recapitulação. Ela foi proposta lá no século II com Irineu de Leão, quando ele diz que, na verdade, Cristo é o segundo Adão. Jesus, ele veio a este mundo como um segundo Adão, um segundo homem perfeito, um segundo homem que vai reencenar toda a trajetória, toda a vida de Adão, porém, de uma forma totalmente obediente a Deus. Jesus, portanto, veio a este mundo para obedecer a Deus em todos os aspectos da sua vida, inclusive obedecendo a Deus na sua morte. Quando Jesus vai então à cruz, ele morre de forma obediente a Deus, vivendo desta maneira de forma perfeita. Ou seja, Jesus obedeceu a Deus como não fez Adão, o nosso primeiro pai, como não fez o primeiro homem que pisou nesta terra. Portanto, Jesus é este que reencena a vida de Adão e dessa maneira consegue vencer o pecado pela obediência. Qual que é o problema dessa teoria, da teoria da recapitulação? O problema é que ela subestima a ira de Deus e a necessidade de punir o pecado, a necessidade que nós temos de ter o pecado punido para que Deus seja verdadeiramente justo, plenamente capaz de ser justo e também gracioso. Então, a primeira teoria que nós conversamos aqui, a primeira teoria que nós falamos é a teoria da recapitulação, que foi proposta por Irineu de Leão, onde ele dizia que, na verdade, Jesus morreu na cruz porque ele representou Adão, mas agora de uma forma perfeita. Essa teoria ela é problemática porque ela não resolve o problema do pecado. Ela não soluciona a forma como Deus lida com o pecado. Ela subestima a ira de Deus. É como se Jesus fosse um mero exemplo para cada um de nós. Passados os séculos, no século III, Orígenes vai propor uma outra teoria da expiação muito interessante. A teoria do resgate. Orígenes vai dizer que, na verdade, Cristo paga um resgate para libertar os seres humanos. Por causa do pecado, os seres humanos se tornaram escravos do próprio pecado, da morte e de todas as consequências do pecado. Mas para quem esta teoria, para quem este resgate é pago? Este resgate é pago para Satanás. E aqui que entra o problema dessa teoria. Porque quando você diz que ao morrer na cruz, Jesus paga um resgate, paga um preço para Satanás, para que ele pudesse libertar os seres humanos, você está atribuindo um poder muito maior do que o próprio diabo tem. Porque, afinal de contas, até o diabo é o diabo de Deus, como dizia Martinho Lutero. Ou seja, o diabo ele está submisso, sujeito ao próprio Deus. Então, essa teoria, ela falha ao dizer que esse resgate, esse preço que foi pago na cruz, foi para Satanás, para o diabo, dando a ele um poder excessivo, de que ele, na verdade, não tem. A justiça de Deus, portanto, nessa teoria do resgate, ela fica sem ser satisfeita, porque o diabo recebe, então, o resgate, mas Deus, obviamente, ele fica inerte, ele fica apático nessa história, nessa segunda teoria. E é assim que também há uma terceira teoria, lá no século XI, com Anselmo, que vai dizer acerca da satisfação. Jesus morreu na cruz, na verdade, para defender a honra de Deus, por assim dizer. Ou seja, o pecado, quando é cometido, ele ofende a honra de Deus. E dessa maneira, somente alguém
que devidamente é punido pode repor essa honra, pode satisfazer essa honra de Deus. Dessa maneira, o homem tem que pagar por esse prejuízo cometido contra Deus. O homem tem que pagar para satisfazer a honra de Deus. Entretanto, o homem, por sua mortalidade e por ser de natureza diferente de Deus, ele não pode pagar devidamente por essa blasfêmia, por essa desonra que ele cometeu contra Deus. Somente Deus poderia pagar. É dessa maneira que Jesus atende aos requisitos dessa teoria, quando em Cristo, o Deus homem, ele consegue pagar para satisfazer essa honra de Deus. Assim, Deus é totalmente satisfeito, ou seja, sua honra não está mais manchada, sua honra não está mais maculada, porque Cristo morreu na cruz para satisfazer esta desonra cometida pelos seres humanos contra o próprio Deus. Entretanto, essa teoria da satisfação, embora seja interessante até certo ponto, ela não resolve o problema da culpa objetiva que o homem tem. O homem ele tem uma culpa, uma dívida para com Deus. E, portanto, só pelo fato de Jesus satisfazer essa honra de Deus, o homem não pagou plenamente ainda, ele não satisfez por causa da sua culpa objetiva que ele carrega desde o seu nascimento, desde as suas origens. É assim que nós chegamos ao 12º século com Abelardo, que vai dizer acerca da influência moral. Ou seja, nós estamos aqui na quarta teoria, a teoria da expiação, da influência moral. Essa teoria talvez seja uma das mais estranhas aqui, porque, na verdade, quando Abelardo propõe essa teoria, ele vai querer dizer que a cruz, ela demonstra amor e inspira mudança nos seres humanos. Ou seja, a cruz, quando Jesus morre nessa cruz, ele meramente traz um exemplo a ser seguido, uma demonstração de amor pelos seres humanos e um exemplo a ser seguido pelos seres humanos. E então, quando os seres humanos olham para a cruz, olham para o sacrifício de Jesus, o que eles veem agora, o que eles presenciam, é um exemplo a ser seguido. E eles são, então, inspirados a seguir esse modelo de Jesus. Portanto, para Abelardo, nessa influência moral, não há um pagamento objetivo, efetivo pelo pecado. E a transformação que acontece, ela é subjetiva dos seres humanos, a partir do momento que eles olham para Jesus e eles então são inspirados a serem transformados, a andar de uma maneira diferente, não mais em pecado. Essa teoria, portanto, ela é completamente falha, porque ela não resolve também a culpa que o ser humano tem. Ela, na verdade, ignora essa culpa objetiva e torna a cruz um mero exemplo, torna a cruz um mero exemplo a ser seguido. Portanto, essa teoria precisa também ser descartada, ou pelo menos ela não consegue explicar satisfatoriamente o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Então nós chegamos numa quinta teoria, já no século XVII, quando Hugo Grocio ele vai dizer que, na verdade, a cruz é uma demonstração pública da justiça de Deus. Essa é a teoria governamental. O que Hugo Grocio, na verdade, quis dizer é que Deus ele leva a sério o pecado, mas ele não pode punir todos os seres humanos, senão todos os seres humanos seriam levados completamente para o inferno. Para resolver esse problema, na verdade, Jesus morre na cruz para demonstrar o quão sério o pecado era e, portanto, sofre uma punição em si mesmo, a fim de que os seres humanos agora pudessem crer em Jesus, fossem salvos, fossem libertos da sua condenação. Dessa maneira, essa teoria também se torna problemática porque ela desconsidera a necessidade objetiva de um pagamento pelo pecado. Todos os pecados precisam ser devidamente punidos e a culpa precisa ser removida dos seres humanos. Nós não podemos viver diante de Deus com uma culpa, com um problema que ainda afeta o nosso relacionamento com Ele. E assim, nós chegamos na sexta teoria, que é a teoria do Christus Victor, o Cristo vitorioso, proposta já no século XX por Gustav Aulen, que vai dizer o seguinte:
retomando aquela teoria do resgate. Você se lembra que foi a segunda que nós vimos, onde Anselmo vai dizer que houve um pagamento pela nossa dívida ao próprio diabo e assim nós somos resgatados. Esse Gustav, ele retoma essa teoria, a Christus Victor, agora, e ela vai dizer que, na verdade, não foi um pagamento ao diabo, mas foi uma vitória cósmica sobre todas as forças do mal que mantinham os seres humanos cativos, que mantinham os seres humanos escravizados. O grande problema dessa teoria, muito embora ela seja muito interessante para mostrar essa vitória cósmica de Jesus e a sua posição superior a todas as forças espirituais, o grande problema é que ela diminui a relação de dívida dos seres humanos para com Deus por causa do pecado. É como se fosse um tanto quanto mascarado essa dívida e assim os seres humanos de alguma maneira pudessem usufruir da simples vitória de Jesus, como se o seu problema ainda não tivesse de ser resolvido. É aqui, tendo dito dessas 6 teorias, que umas mais interessantes que as outras, umas mais fundamentadas biblicamente que outras, que nós chegamos à teoria da substituição penal. E essa teoria é a que eu quero afirmar e reafirmar, melhor dizendo, para que você entenda finalmente o porquê Jesus precisou morrer na cruz. Essa teoria, ela é uma teoria que foi melhor desenvolvida pelos reformadores, ou seja, ali nos anos de 1500, com a Reforma Protestante, os reformadores desenvolveram muito bem essa teoria, a substituição penal, que vai dizer que Cristo, ele sofre a pena exata do nosso pecado em nosso lugar. Quando Jesus foi para a cruz, morrer na cruz, ele estava sofrendo de forma objetiva pelo meu, pelo seu pecado e pelos pecados de todos aqueles que creem em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós acreditamos e confiamos que o nosso pecado, todos os pecados que nós cometemos antes, durante a nossa vida, depois de crermos em Cristo, e todos os pecados que até cometeremos, foram crucificados, foram pagos na pessoa de Jesus Cristo, foram devidamente punidos na pessoa de Jesus. Portanto, a teoria da substituição penal enxerga Jesus como um substituto pelo nosso pecado. Deixe-me ilustrar isso aqui para vocês. Imagine um tribunal onde há ali um grande juiz, esse juiz é o próprio Deus, e o réu, cada um de nós. De um lado, nós temos o grande acusador, Satanás, acusando cada um de nós, acusando esses réus que eles pecaram e que eles não merecem mais estar na presença de Deus. Surge nesse momento um advogado. Esse advogado, ao ouvir as acusações desse acusador, desse promotor de justiça, ele vai dizer: é verdade, o réu fez tudo isso que você está dizendo. Imagina que tipo de advogado não seria esse, né, nos dias de hoje. Mas esse advogado, ele não simplesmente concorda com a acusação. Ele diz: é verdade que este réu fez todas essas coisas, mas eu cumprirei a pena no lugar deste réu. Desta maneira, este réu, por ter a sua pena totalmente cumprida, é totalmente libertado, enquanto Jesus, o nosso grande advogado, vai morrer em nosso lugar. Essa verdade acerca da condenação por causa do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que nossos pecados são devidamente punidos com a morte. O salário do pecado é a morte. E em Romanos 3, 23, o texto vai dizer que todos nós, absolutamente todos, pecamos, estamos separados da glória de Deus. Dessa maneira, só há uma forma de nos reconciliar com Deus. É pela morte, pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar, pelo sacrifício vicário, pelo sacrifício substitutivo de Jesus em nosso lugar. É isso que o texto de Romanos capítulo 3
versículos 25 a 26, vão dizer de uma forma muito clara, dizendo o seguinte: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Ou seja, o texto está dizendo que Jesus foi apresentado como uma propiciação em nosso lugar para satisfazer a ira de Deus através do seu próprio sangue. E nós temos acesso a isso pela fé. Deus, ainda diz o versículo 25, fez isso para manifestar a sua justiça. Ou seja, quando Deus pune Jesus por causa dos nossos pecados, Deus se torna perfeitamente justo, porque todos os pecados foram devidamente punidos. É isso que o texto continua dizendo quando ele diz: por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, no versículo 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, quando Deus pune Jesus por causa do nosso pecado e nós recebemos isso pela fé, Deus então nos substitui do lugar da sua ira. Ou seja, Jesus Cristo na cruz do Calvário recebe a ira de Deus que estava sobre nós em nosso lugar. E dessa maneira, ao invés de sofrermos a ira de Deus, nós recebemos a aceitação de Deus. É por essa razão que Jesus Cristo fala na cruz do Calvário que ele se sente desamparado de Deus. Ou seja, até aquele momento, o relacionamento entre pai e filho, as duas pessoas da Trindade, era um relacionamento de amor perfeito. Mas quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus experimenta contra ele a ira de Deus, que até então ele nunca havia sentido, como nós éramos merecedores. Jesus então experimenta a ira de Deus e nos substitui ao morrer na cruz do Calvário. Dessa maneira, nós estamos de fato livres do pecado, das consequências do pecado, a morte e também do próprio Satanás. E com Cristo, nós ressuscitamos vitoriosos, estamos assentados nas regiões celestiais, como diz lá em Efésios capítulo 1. Recapitulando tudo que nós falamos até o presente momento, enfatizando essa substituição penal. Há várias teorias da expiação. Algumas delas contêm certas verdades, mas elas são imprecisas, não tanto quanto é a teoria da substituição penal, que diz de uma forma muito clara que nós alcançamos a justiça de Jesus quando ele morre na cruz do Calvário. Nós recebemos o perdão de Deus, porque Jesus foi punido em nosso lugar. Concluindo tudo o que nós dissemos até agora, a teoria da substituição penal é a que melhor explica o motivo pelo qual Jesus teve de morrer na cruz. Os pecados, eles precisam ser punidos porque Deus é justo. Ao mesmo tempo, Deus é misericordioso e quer habitar com o seu povo. Para que isso seja possível, alguém precisa morrer no lugar desses pecadores. O pecado precisa ser punido. Dessa forma, quando Jesus sofre a penalidade do nosso pecado, ele torna possível a habitação de Deus conosco. Jesus experimenta a ira de Deus para que nós experimentássemos a bênção de Deus. É dessa forma que Tim Keller ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: Jesus Cristo viveu de modo perfeito. No fim de sua vida, ele merecia bênção e aceitação. No fim da nossa vida, porque todos vivemos em pecados, merecemos rejeição e condenação. Mas quando o tempo se completou, Jesus recebeu em nosso lugar, na cruz, a rejeição e a condenação que merecemos, para que quando crermos nele, recebamos a bênção e a aceitação que ele merece. É dessa forma que Jesus torna plenamente possível estarmos com Deus, não apenas nesta Páscoa, mas por toda a eternidade. Se você deseja habitar com Deus, você precisa crer nesse sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar, que não foi apenas um exemplo, que não foi apenas
para te dar um caminho para que você pudesse trilhar, mas algo que Ele mesmo fez para que você pudesse estar diante de Deus agora e ser declarado totalmente justo e inocente pelo sangue de Jesus. Esta é a mensagem da Páscoa e este é o motivo pelo qual Jesus Cristo morreu. Quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa e que você seja abençoado pela presença maravilhosa do Senhor Deus. Até a próxima e que Deus te abençoe.